todos, meu nome é Joyce Maria Andrade Souza, sou graduanda em farmácia pela UFVJM e vou falar um pouco sobre o projeto que desenvolvemos a respeito da análise fitoquímica de extratos etanólicos da Volquicia elliptica Marti. A OMS define planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal que possui um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos. Estas substâncias são chamadas metabólitos secundários, que lhes conferem suas propriedades terapêuticas e as tornam possíveis fontes de moléculas bioativas. A Volquicia elliptica Marti é uma espécie vegetal que pertence à família Volxiaceae, conhecida popularmente como pau-doce, é amplamente distribuída no Cerrado brasileiro, sendo encontrada na forma de arbustos eretos e ramificados ou na forma de árvores de pequeno porte. É uma espécie amplamente empregada na medicina popular. Suas folhas são utilizadas na forma de chás, como expectorante, e sua goma para efeitos antitussígenos. Mas apesar do seu uso terapêutico pela população, são escassos estudos sobre esta espécie. Portanto, considerando sua utilização como planta medicinal e os potenciais riscos à saúde que podem ser decorrentes desse uso sem o conhecimento de seus componentes, necessita-se de estudos científicos que confirmem suas atividades, estabeleçam formas eficientes e seguras de terapêutica para seus usuários e permitam o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos. Assim, o objetivo deste trabalho foi obter extratos etanólicos das folhas e cascas da Volquicia elliptica Marti e avaliar o perfil fitoquímico destas partes. Para a realização desse projeto, o primeiro passo foi a coleta da espécie em questão. Esta coleta foi realizada nas proximidades de Conselheiro Mata, município de Diamantina. Posteriormente, a planta foi identificada e teve suas essicatas depositadas no herbário da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O material, então, foi submetido ao processo de estabilização por secagem em estufa de ar circulante, com temperatura variando entre 45 e 50 graus, até a obtenção de peso constante do material seco. O material foi pulverizado utilizando um moinho de facas e os pós obtidos de cada parte da planta foram submetidos à extração por maceração, utilizando-se como solvente extrator o etanol 99%, na razão de 1:10 planta solvente. Os extratos etanólicos foram concentrados em evaporador rotativo e transferidos para frascos e a secagem final foi realizada a temperatura ambiente em dessecador. As análises fitoquímicas preliminares foram realizadas com o objetivo de identificar as principais classes de metabólitos secundários nas partes da planta utilizada neste estudo, por meio de reações cromogênicas e reações de precipitação, de acordo com as metodologias propostas por Simões, 2007, e pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia, 2019. Para a identificação de saponinas nos extratos, foi realizado o teste semi-quantitativo de índice de espumas. Ao final do teste, verificou-se a formação do anel de espuma persistente, como se pode observar nas imagens, e calculou-se o índice de espuma a partir do tubo mais diluído com anel de espuma superior a 1 cm. Ambos os extratos testaram positivo para saponinas, com índice de espumas de 333,33 para as folhas e 166,67 para as cascas. Para a identificação dos taninos, foram realizadas reações com gelatina e reações com cloreto férrico. Na reação com gelatina, a formação de precipitado na solução indica a presença de taninos totais, enquanto que na reação com cloreto férrico, o aparecimento de coloração verde indica a presença de taninos condensados e a coloração azul indica a presença de taninos hidrolisáveis. Como podemos observar nas imagens, ambas as amostras deram positivos para taninos totais e condensados, sendo maior quantidade de precipitado e coloração verde escuro para extrato de folhas. Para a determinação de esteróis triterpenos, foi realizada a reação de Lieberman-Busch, onde a formação da coloração azul evanescente, seguida para a coloração verde, indica a presença de esteroides triterpenoides.
Como podemos observar nas imagens, a reação foi positiva para ambos os estratos, sendo que o extrato de folhas apresentou a coloração mais intensa. Para a detecção de flavonoides nos extratos, foi realizada a reação de Shinoda. Ao final do teste, a presença de coloração rosa a vermelha indica a presença de flavonoides. O teste foi positivo para ambas as amostras, com coloração mais intensa para o extrato de folhas. Para a determinação de alcaloides, cada extrato foi dividido em duas porções, sendo a porção A para a pesquisa direta e a porção B para a pesquisa confirmatória. Após o preparo das amostras, as porções foram fracionadas em 5 tubos de ensaio e em cada um se utilizou um reagente específico para a determinação de alcaloides. A presença de turvação ou formação de precipitados indicaria a presença de flavonoides. Neste caso, não foi detectada a presença de flavonoides em nenhum dos extratos. Para a detecção de antraquinonas, foi realizada a reação de Bortringer com prévia hidrólise ácida. O surgimento de coloração rosa ou avermelhada é sugestivo da presença de antraquinonas nas amostras. Como podemos observar, ambos os extratos apresentaram resultados positivos, sendo o extrato de folhas com coloração de maior intensidade. As análises fitoquímicas dos extratos etanólicos das folhas e cascas da Volquice elíptica resultaram em positividade para ambos em saponinas, taninos totais e condensados, flavonoides, esteróides triterpenoides e antraquinonas, e em todas as análises, os extratos de folhas apresentaram indícios de maior quantidade destes metabólitos secundários. A literatura demonstra que o extrato etanólico de partes aéreas dessa espécie apresenta potencial atividade antioxidante, o que corrobora com os achados nesse estudo fitoquímico. Posteriormente, testes fitoquímicos clássicos, como cromatografia em camada delgada e com maior especificidade, como a cromatografia líquida de alta eficiência, serão realizados para a determinação de informações dos grupos químicos e identificação de substâncias com potenciais bioativos. Essas são algumas das referências que utilizamos para a realização deste projeto. E para finalizar minha apresentação, gostaria de agradecer ao DEFAR, Departamento de Farmácia, ao CNPq e ao FVJM. Muito obrigada a todos. Olá, sou a Sabrina Lopes, vou apresentar o trabalho Deposição de Pólen heteroespecífico associada positivamente ao sucesso reprodutivo de plantas polinizadas por beija-flores no campo rupestre. Ao forragear, os polinizadores acabam promovendo visitas mistas, e essas visitas acabam acarretando o que conhecemos por deposição de pólen heteroespecífico. Podemos, então, ter variações na dinâmica de transferência de pólen heteroespecífico através da morfologia floral, onde corolas curtas e corolas longas vão fazer com que as espécies recebam diferentes taxas de deposição de pólen heteroespecífico, de acordo então com sua especialização e generalização fenotípica. A dinâmica de interação com os polinizadores, ou seja, a especialização e a generalização ecológica das espécies vão fazer com que elas recebam diferentes taxas de deposição de pólen heteroespecífico, além da sazonalidade, onde a estação seca e a estação chuvosa, por haver diferentes condições do ambiente nessas duas estações, podem contribuir para que haja diferentes taxas de deposição de pólen heteroespecífico de acordo com as plantas que estão florindo e com o compartilhamento de polinizadores que existe em cada estação. Com isso, nossos objetivos foram investigar a variação temporal da deposição de pólen heteroespecífico, sua relação com o nível de especialização em polinizadores e a especialização fenotípica floral e sua associação com o sucesso produtivo, dada a limitação polínica e frutificação em plantas polinizadas por beija-flores no campo rupestre. Nossa área de estudo é uma área com fitofisionomia de campo rupestre, situada no campus JK. Nessa área de estudo, nós realizamos observações de visitantes florais em 2 transectos. Esses transectos tinham 9 sessões de observação, onde cada sessão duravam
tinham 20 minutos de observação, dando um total de 3 horas de observação em cada transepto. A partir das observações dos visitantes florais, tivemos o conceito de especialização ecológica, onde espécies polinizadas por uma única espécie de beija-flor foram tidas como especialistas ecológicas, enquanto espécies polinizadas por mais de uma espécie de beija-flores foram tidas como generalistas ecológicas. A morfologia da corola, para obter a especialização fenotípica, foi obtida a partir da medida do comprimento efetivo da corola e da largura da abertura da corola em 10 flores por espécie. Para os dados de deposição de pólen, nós realizamos as coletas mensais no decorrer de 2 meses, onde coletávamos 10 flores por espécie a cada mês. Então, confeccionando lâminas com os estigmas, e essas lâminas foram analisadas e os grãos de pólen eles foram quantificados e classificados em co-específicos e heteroespecíficos. Posteriormente, então, medimos a intensidade média, a frequência e a variação sazonal da deposição de pólen heteroespecífico. Para dados de sucesso reprodutivo, nós realizamos a polinização cruzada em 30 flores por espécie e em outros conjunto de 30 flores, nós deixamos expostas à visitação natural para dados de polinização natural. A limitação polínica foi tida, então, pela polinização cruzada menos a polinização natural, dividido pela polinização cruzada. Obtivemos resultados para 31 espécies de plantas distribuídas em 15 famílias. Dessas 31 espécies, 19 foram consideradas generalistas ecológicas e 12 especialistas ecológicas. O comprimento da corola variou de 59 mm a 59 mm e a abertura de 1 mm a 9 mm. Tivemos uma baixa intensidade de deposição de pólen específico, uma média de 5 grãos por estigma, porém uma alta frequência de estigmas com pólen heteroespecífico, uma média de 53% entre as espécies. 22 espécies apresentaram algum grau de limitação polínica, enquanto 6 espécies não apresentaram limitação polínica. Em relação à sazonalidade da deposição de pólen heteroespecífico, vimos que tanto a intensidade quanto a frequência de deposição de pólen heteroespecífico foram maiores na estação seca. E esses resultados nos mostram que as plantas que compartilham mais polinizadores podem receber mais pólen heteroespecífica quando há menos recursos florais, como acontece na estação seca. Assim, essas comunidades elas podem experimentar diferentes regimes de transferência de pólen heteroespecífico ao longo das estações. Em relação à intensidade de deposição de pólen heteroespecífico e a largura da abertura floral, vimos que espécies generalistas, à medida que a largura da abertura aumenta, há um aumento na intensidade de deposição de pólen heteroespecífico, ao contrário das espécies especialistas, onde, à medida que temos um aumento na largura da abertura floral, temos uma diminuição na intensidade da deposição de pólen heteroespecífico. Isso nos mostra que as espécies generalistas têm altas cargas de pólen heteroespecífico independentemente da abertura floral. Esses resultados nós associamos ao Algastes escutatus, um beija-flor endêmico da região, por ser um beija-flor extremamente territorialista e generalistas, contribuiu com que as espécies que fossem generalistas tivessem um aumento na deposição de pólen heteroespecífico. Em relação com a deposição de pólen heteroespecífico e a limitação polínica, nós tivemos uma relação negativa, onde, à medida que se aumenta a intensidade da deposição de pólen heteroespecífico, há uma diminuição no nível de limitação polínica. Isso nos mostra que a atividade dos polinizadores elas conseguem garantir a polinização
nessa comunidade e que o compartilhamento de polinizadores mais a possível estratégia de facilitação na comunidade aumenta as taxas de visita e também a taxa de deposição de pólen, o que faz com que há uma diminuição na limitação polínica. Já em relação à frutificação natural e a deposição de pólen específico, tivemos uma relação positiva, onde, à medida que se aumenta a intensidade de deposição de pólen específica, há um aumento na frutificação natural. Então, vimos que a deposição de pólen, o padrão de deposição de pólen não é um fator limitante para a produção de frutos nessas espécies e que nessa comunidade há benefícios da generalização e facilitação, o que contribui para uma maior frutificação dessas espécies. Concluímos então que há benefícios da generalização e da facilitação na comunidade de plantas estudadas e que o compartilhamento de polinizadores traz maior sucesso produtivo através do aumento da deposição de pólen da mesma espécie, mesmo que para isso ocorra uma maior deposição de pólen específico, e que avaliar a deposição de pólen específico em nível de comunidade pode contribuir para a compreensão das causas ecológicas e consequências funcionais do compartilhamento de polinizadores. Obrigada. Olá, meu nome é Artenísia e juntamente com a Poliana, Dayana, Karina, Joyce e Ellie, foi realizado o trabalho intitulado Identificação de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante de diferentes partes de micônia ferruginata. As plantas medicinais têm sido utilizadas amplamente para o tratamento de doenças devido aos seus efeitos terapêuticos, e tais efeitos estão sendo relacionados aos metabólitos secundários presentes em sua composição, que podem estar correlacionados a potenciais atividades biológicas, dentre a atividade antioxidante e atividade anti-inflamatória. A espécie Micônia ferruginata é conhecida popularmente como pixirica do campo ou babatenão, podendo ser encontrada na caatinga e no cerrado, está entre as plantas medicinais utilizadas na região do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, com uso popular em inflamações e infecções. E estudos vêm demonstrando o potencial antioxidante do extrato de Micônia ferruginata. No entanto, ainda são necessárias investigações mais detalhadas sobre os efeitos dos extratos brutos de folhas, caule, inflorescência e casca dessa espécie, a fim de identificar e validar tal atividade. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar compostos fenólicos totais e investigar a atividade antioxidante de extratos etanólicos brutos de folhas, do caule, de inflorescência e da casca da espécie Micônia ferruginata. Para a determinação de fenólicos totais, foi utilizada a metodologia de Foulis-Catton por meio da espectrofotometria. Para isso, foi adicionada a microplaca 12,5 microlitros do reagente Foulis-Catton, 100 microlitros de água miliquê, 12,5 microlitros de cada concentração dos extratos de folhas, caule, inflorescência e casca e 125 microlitros de carbonato de sódio. Essa placa foi incubada por 90 minutos em temperatura ambiente e ao abrigo de luz, e em seguida foi realizada a leitura no SpectraMax a 750 nanômetros. Os resultados foram expressos em equivalentes de ácido gálico por grama de extrato. Para avaliação da atividade antioxidante, foi realizado o ensaio de captura do radical 2,2-difenil 1-priquilhidrazila, que avalia a atividade sequestradora do radical DPPH por meio da espectrofotometria. Assim, foi adicionada a microplaca 244 microlitros do DPPH, 6 microlitros de diluição dos extratos e padrão ácido gálico. Essa placa foi incubada por 30 minutos a temperatura ambiente e ao abrigo de luz, e em seguida foi realizada a leitura no SpectraMax a 515 nanômetros. Os resultados da absorvância foram convertidos em porcentagem de inibição e foi calculada a concentração eficiente para a captura de 50% do radical. Apresentando agora os resultados obtidos.
Essa figura representa o teor de compostos fenólicos totais em diferentes concentrações dos extratos brutos de micônio ferrogenato. Podemos observar nas diferentes concentrações testadas que foram de 50, 100, 250, 500 e 750 microgramas por ml, mostrar uma adequada capacidade de detecção dos compostos fenólicos nessas amostras, para o extrato etanol de fluorescência, de folhas, caule e casca. Essa figura representa o teor de compostos fenólicos totais de extratos brutos de diferentes partes da espécie Micônio ferruginato na concentração de 750 microgramas por ml, que foi a maior concentração testada. FO representa o extrato de folhas, CL representa o extrato de caule, IF representa o extrato de fluorescência e CS representa o extrato de casca. Podemos observar que houve uma maior teor de compostos fenólicos totais para o extrato de inflorescência, seguido do extrato de folhas, casca e caule apresentou o menor teor de compostos fenólicos. Essa figura representa a concentração antioxidante efetiva média dos extratos brutos de micônio ferruginato frente ao ensaio de PPH. Vale lembrar que o EC50 é a concentração eficiente para a captura de 50% do radical. FO representa o extrato de folhas, CL representa o extrato de caule, IF representa o extrato de fluorescência e CS representa o extrato de casca. Podemos observar que a atividade redutora dos extratos avaliada pela captura do radical de PPH demonstra uma maior captura para o extrato de caule, com EC50 de 483,58 microgramas por ml, seguido do extrato de fluorescência, folha, e o extrato de casca apresentou o menor EC50, de 1.049 microgramas por ml. Essa figura representa a porcentagem de inibição da captura do radical DPPH na maior concentração testada. FO representa o extrato de folhas, CL o extrato de caula, IF o extrato de inflorescência e CS o extrato de casca. Os extratos de micônio ferruginato mostraram uma inibição superior a 50% de atividade antioxidante na maior concentração, e o extrato etanólico de caule apresentou a maior porcentagem de inibição do radical DPPH, com uma porcentagem de 82,37%, seguido do extrato de fluorescência e folha, e o extrato de casca foi o que apresentou menor captura do radical, com uma porcentagem de 53,24%. Podemos concluir que os resultados obtidos mostram o potencial dos extratos de micônio ferruginato em relação à atividade antioxidante, que pode estar correlacionada à presença de compostos fenólicos nos extratos brutos de folhas, de caule, de inflorescência e da casca e outras substâncias antioxidantes, sendo necessário maiores investigações para a comprovação da provável associação dessas atividades. Essas são as referências utilizadas. Gostaria de agradecer à Agência de Fomento CNPq, ao Laboratório de Doenças Infecciosas Parasitárias e ao UFVJM. Obrigada! Olá pessoal, sou a Claudiana e irei apresentar o projeto A Sustentabilidade na Escola, Descasque Mais e Desembale Menos, realizado pelo Carlos Vitor, Samuel, Joyce, Jaqueline, João Paulo, Dara, Vanessa Amaral e por mim. Introdução. A geração diária de lixo no Brasil ela é exorbitante, chegando a 240 mil toneladas todos os dias. Desse lixo, 51,4% são restos orgânicos, tais como cascas de frutas, verduras e legumes. 31,9% são recicláveis, como por exemplo, garrafas PETs, latinhas de alumínio, e apenas 16,7% desse lixo de fato são rejeitos. Nesse sentido, é importantíssimo conscientizar as pessoas. E a escola é um lugar apropriado para isso, visto que ela é formadora dos futuros cidadãos da Terra, os estudantes. Pessoas essas que podem ser agentes multiplicadores. No que se refere aos objetivos do projeto, foram dois.
Conscientizar e sensibilizar alunos e servidores de uma escola diamantina, mais especificamente a Escola Gabriela Neves, que é estadual, com relação à geração de resíduos sólidos e também desenvolver uma atividade lúdica sobre a sustentabilidade ambiental, usando ferramentas que possibilitaram o ensino remoto, tais como o Google Meet, neste momento da pandemia Covid-19 que ainda estamos vivenciando. Em relação à metodologia utilizada, nós promovemos contatos com a direção e com professores da escola Gabriela Neves, que fica localizado no bairro da Palha. Foi proposto também que os discentes do curso de graduação em Ciências Biológicas da UFJM preparassem oficinas com temas relacionados à sustentabilidade ambiental, como, por exemplo, coleta seletiva, construção de minhocários e compostagem. Também foram promovidas outras atividades para os professores e alunos da escola, como palestras, quizzes, vídeos e composição de letras musicais. Aqui temos imagens que retratam o tema do nosso trabalho. Na primeira, vemos coletores de coleta seletiva. Na segunda, é o print de uma oficina que foi realizada por nós. Na terceira, a gente vê uma minhoca, a qual é o animal primordial para a realização da compostagem. E também temos uma horta suspensa. No que se refere aos resultados obtidos, foram ministradas 4 oficinas, as quais foram remotas. Mais uma vez, tenho que destacar que isso aconteceu devido a esse momento de pandemia que estamos vivenciando. E elas foram executadas pelos discentes do curso de Ciências Biológicas da universidade, os quais cursavam a disciplina Prática de Ensino em Ciências Naturais, nos períodos de 2020/5, 2020/1, 2020/2 e 2021/1, as quais foram relacionadas com a sustentabilidade ambiental na escola. Também houve outra coisa muito importante, foi o estabelecimento de uma parceria entre a UFJM, que é uma universidade pública, com a Escola Estadual Gabriela Neves, o que resultou numa atividade de extensão que promoveu a saúde e também a qualidade ambiental. E o que a gente conclui com esse projeto? Que essa atividade ela foi importantíssima, pois ela contribuiu para a conscientização e sensibilização de diferentes atores, professores, alunos, discentes da graduação, também docentes universitários, sobre os modos de consumo e geração dos resíduos sólidos. Além do mais, as ferramentas utilizadas, como por exemplo o próprio Google Meet, elas foram muito exitosas na transmissão do conhecimento nesse momento pandêmico que vivenciamos. Para finalizar, agradecemos ao FJM ProEx. Oi pessoal, meu nome é Lorena e eu vou apresentar para vocês a análise in sílico do gene TESAR-L1 que regula a biossíntese de saponinas em Chenopodium quinoa. A quinoa é uma das culturas mais antigas do mundo e ela é utilizada no consumo animal e humano. E ela é um pseudo-cereal que possui um alto valor nutricional. Ela pertence à mesma família da beterraba e do espinafre e não possui glúten, além de ser rica em compostos bioativos e antioxidantes e possuir um baixo índice glicêmico. A gente consegue encontrar alguns fatores antinutricionais, por exemplo, a saponina, que nos alimentos deixa um sabor bem amargo e faz com que ela seja menos utilizada no consumo humano. E o gene que vai estar controlando este nível de saponina na quinoa é o gene TESAR-L1.
Com isso, o objetivo do trabalho foi realizar análises do gene TSAR-L1, que regula a biossíntese de saponinas em quinoa, por meio de ferramentas de bioinformática e desenvolver primers que poderão amplificar regiões específicas do gene, além de um teste de germinação com sementes de 5 genótipos diferentes de quinoa que foram cultivados no Brasil, com o propósito de determinar se as cultivares atendem à determinação da comercialização. Para desenvolver essa pesquisa, eu utilizei o artigo de Jarvis e seus colaboradores de 2017, onde continha o número de acesso do gene TSAR-L1, que é responsável pela saponina. Depois ele foi colocado nos bancos de dados disponíveis, que é o Phytoson e o NCBI, onde eu consegui obter toda a sequência do gene, e o NCBI ele foi utilizado também para fazer análises com o gene através do BLAST-X e do BLAST-P. Depois dessas análises, foi desenvolvido o desenho de primers, que foi utilizado 2 programas, que é o Primer 3 Plus e o Primer BLAST. Utilizamos também o Sequence Manipulation Suite, que é para conseguir descobrir aquele complemento reverso do primer, para facilitar na identificação dele na sequência e descobrir se aquele primer ele poderia mesmo ser utilizado para o intuito da pesquisa. Além disso, a gente desenvolveu um teste de germinação, que foi utilizado 5 genótipos diferentes, e utilizamos o teste de Tuck para poder comprovar os resultados que a gente teve no teste. Com aquela sequência baixada do gene da quinoa, foi desenvolvido o BLAST-X para ter certeza se a sequência era certa e conseguir achar outras espécies que tinham uma similaridade boa. Como era de se esperar, a que tinha mais similaridade foi a própria quinoa, que teve uma similaridade maior, de 80%, e, como eu disse, a beterraba e o espinafre, eles fazem parte da mesma família, então a gente encontrou uma similaridade significativa neles, com respectivamente 53% e 45% de similaridade. Com o BLAST-X, a gente conseguiu também observar o domínio conservado do fator de transcrição hélice volta hélice da proteína TSAR-L1, que possui uma homologia com os fatores de transcrição TSAR1 e TSAR2 da planta de Medicarto trunculata. Além disso, também foi realizado um BLAST-P, só que ele é utilizado com a sequência de peptídeos da quinoa, que tem o objetivo de comparar sequências de proteínas disponíveis nos bancos de dados. E a gente consegue observar o domínio conservado da BHLH, que é encontrado entre os aminoácidos 125 a 200. No gene da quinoa foi identificado um polimorfismo que é do tipo SNP, que vai estar causando a variação fenotípica dessas sementes, que está ligada ao teor de saponina, que vai ser sementes com ou sementes sem saponinas. E foi através desse SNP que resolvemos desenhar os primers para essa região onde esse gene, esse polimorfismo fica. Na figura, vocês conseguem ver que ele está destacado de vermelho. E em amarelo está destacado a região em que os primers vão ser anelados no gene e a região que ele vai estar amplificando. A primeira seta, ela está no sentido 5,3 linhas, que é onde vai estar começando a amplificação dessa sequência que a gente quer amplificar. E a outra seta, ela amplifica no sentido contrário, para que toda a região do nosso interesse do gene seja amplificado. Além daquele polimorfismo SNP, o trabalho de Jarvis, ele cita mais 2 mutações dentro do gene da quinoa, que ficam localizadas nos exons 2 e 3. Só que ele não detalha mais essas mutações. Então, o nosso objetivo também foi desenhar primers que vão estar ampliando todas essas 2 regiões, o exon 2 e o exon 3. Só que diferente dos primers que foi desenhado para o polimorfismo SNP, a gente precisou desenhar mais de um primer para que a gente ampliasse toda essa região.
Então, nas setas de amarelo, elas vão estar mostrando e indicando as regiões onde vai estar sendo ampliada relacionadas ao exon 2 e as regiões destacadas em rosas nas setas estão mostrando no gene aonde que está anelado os primers que vão estar amplificando todo o exon 3. Além das análises do BLAST-P e do BLAST-X e do desenho de primers, foi desenvolvido também um teste de germinação com 5 genótipos de quinoa para a gente determinar o potencial de germinação e se essas cultivares elas atendiam ou não a determinação de comercialização. E nessa primeira tabela, ela mostra que todos os genótipos eles tiveram uma germinação significativa, elevada acima de 60%, e o teste de Tuck ele demonstrou que dois genótipos se destacaram mais, que foram a Braspia biru, que é desenvolvida pela Embrapa, e a QM-CR10, que foi cedida pela UniOeste, com as duas com percentual acima de 40%. A quinoa ela tem uma germinação bem rápida, que a gente já consegue ver observando nessa imagem, que uma germinação já com 24 horas já tem uma germinação. Com isso, o trabalho ele vai estar auxiliando em estudos futuros no desenvolvimento de marcadores moleculares, auxiliando o melhoramento genético da quinoa, fazendo com que ela seja mais utilizada na alimentação humana, assim como na indústria de cosméticos ou farmacêutica. Foram as referências utilizadas no trabalho e obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiane, eu sou docente no programa de pós-graduação em Ciências Florestais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, da UFVJM, estudante de doutorado sob orientação do professor André Rodrigo Reck, cujo é coautor deste trabalho. Nosso trabalho está intitulado em Revisão Científica das Interações de Polinização entre Plantas e Besouros no Brasil. Bom, as abelhas e as borboletas são os polinizadores mais conhecidos e abundantes em angiospermas. No entanto, há uma diversidade de outros grupos de insetos que também são essenciais na polinização, como, por exemplo, as vespas, os besouros, as mariposas e as moscas. Entre estes insetos, os besouros eles têm recebido uma atenção especial nos últimos anos sobre as suas interações com as plantas, principalmente porque os frutos gerados por eles têm uma grande importância econômica. Então, apesar deste grupo de polinizadores eles polinizarem uma menor diversidade de plantas, eles polinizam plantas muito importantes na área econômica. Há espécies de plantas que dependem exclusivamente dos besouros para serem polinizadas, como, por exemplo, a graviola, a pinha, o araticum do cerrado, que é popularmente conhecido em algumas regiões como Panã, e o açaí, né, muito comercial. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi ter feito uma revisão de artigos científicos para fornecer um panorama geral da diversidade de plantas que são polinizadas por besouros, além de investigar a contribuição deste grupo na otimização da reprodução e qualidade dos frutos no Brasil entre 1983 a 2021. Para isto, foram utilizados 80 artigos científicos realizados no Brasil e publicados com textos disponíveis na íntegra. Foram feitas buscas nas bases Google Acadêmico, Cielo e base Science Direct entre os períodos de agosto a novembro de 2021 e foram utilizadas as seguintes estratégias-chave de busca de pesquisa: polinização por besouros no Brasil, produção de frutos por besouros e importância econômica dos besouros polinizadores. Todos esses termos eles foram utilizados tanto em português quanto em espanhol. Quanto aos resultados deste trabalho, podemos perceber que dos 80 artigos analisados, foram encontradas 15 famílias de plantas associadas a besouros polinizadores. Entre elas, 24 espécies representantes
da família Arecácea, 22 espécies de Anonácea e 11 de Arácea. Estas espécies foram as mais representativas. No entanto, também foram verificadas a presença de outras famílias interagindo com besouros, que são muito importantes também. Entre elas, as famílias Orquidácea, Malvácea, Curcubitácea, Cicadácea, Apocinácea, Morácea, Mirticácea, Ninfaácea, Ciclantácea e Anarcadiácea. Todas essas famílias, elas têm pelo menos uma espécie polinizada por besouros no Brasil. Entre os besouros, encontrados interagindo com essas famílias, foram registradas 6 famílias de besouros polinizadores, sendo eles os representantes da família Scarabeidae, Nitidolidae, Chrysomelidae, Staphylinidae, Anticidae e Curculionidae. De todas as famílias que são polinizadas por besouros, a Anonácea, ela é altamente dependente deste grupo de insetos para se reproduzir, promovendo a polinização efetiva, que pode resultar no aumento de 30% a 90% na produção e qualidade dos frutos viáveis. Uma possível explicação para isso, dessa relação, se dá devido à maioria dos gêneros de Anonácea apresentar uma estrutura floral com características cantarófilas especializadas, que nós podemos ver nessa imagem, que é uma estrutura que ela pode servir como um abrigo para os besouros contra os inimigos naturais e demais adversidades do ambiente. Porque ao se protegerem, no interior dessa flor, há inúmeros benefícios, para os besouros. Eles encontram lá dentro, no interior da câmara floral, recurso, para eles se alimentarem, além de auxiliar aí na reprodução dessa planta. As demais famílias, que não estão especificadas aqui, elas não dependem exclusivamente dos besouros para serem polinizadas, no entanto, elas também são beneficiadas com o aumento da produção de frutos. Sendo assim, desta forma, é evidente a importância dos estudos sobre a polinização por besouros, já que muitas espécies de plantas elas são dependentes dessa interação, além de possuírem um grande valor econômico associados à produção de frutos. Bom, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pela concessão de bolsa, pelo apoio e financiamento dessa pesquisa, e ao Laboratório Cafezinho, pelo espaço e confiança. O meu muito obrigada. Olá, eu sou o Thiago Salgueiro e irei falar sobre o impacto da área urbana de Diamantina na biota do Córrego da Palha, uma pesquisa que fiz em conjunto com Letícia Vitorino, Paula Muno, Heloísa Cabreira, Pedro Godoy, Bernardo Barbosa e Alexander Machado. O crescimento das cidades tem sido responsável pela redução da qualidade ambiental de rios urbanos, o que tem afetado negativamente a biodiversidade local. A principal causa desse desequilíbrio é o lançamento de efluentes sem tratamento. Em Diamantina, o Córrego da Palha, também conhecido como Rio Grande, recebe esgoto de 62% das casas de toda a cidade, o que representa um grande risco para esse ambiente. Assim, o objetivo de nossa pesquisa foi avaliar a integridade ambiental do Córrego da Palha. O estudo foi feito em 6 pontos de coleta ao longo do Córrego da Palha, além de um ponto adicional no Córrego Formação, sendo esse o nosso ponto de referência de boa qualidade ambiental. Foi selecionado um ponto antes da área urbana de Diamantina e próximo à nascente do córrego, 3 pontos inseridos na área urbana e 2 posteriores à região urbana. As coletas foram feitas no mês de fevereiro, período chuvoso, e no mês de setembro, período de seca, do ano de 2019. Para caracterizar o ambiente, foi aplicado o Protocolo de Avaliação Rápida da Diversidade de Hábitats, o PARD, que classifica o local como natural, alterado ou impactado. Para avaliar a água, foram mensurados os parâmetros de pH e oxigênio dissolvido.
Também foi verificado a presença de bactérias dos grupos coliformes totais e termotolerantes. Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados utilizando amostrador do tipo Surber em 3 subamostras em cada ponto de coleta. Os macroinvertebrados foram identificados até o nível de família, sendo então aplicado o índice biótico BMWP-ASPT, que classifica o local de acordo com as famílias identificadas. Os peixes foram coletados utilizando rede de arrasto, sendo suas brânquias retiradas para a realização das análises de coloração em HE, que identifica histopatologias, e imunohistoquímica, utilizando o marcador molecular HSP70. E então, o ponto anterior à área urbana de Diamantina e o ponto utilizado como referência obtiveram as maiores pontuações no PARD, sendo classificados como pontos naturais. Já os pontos da área urbana e os pontos posteriores à cidade obtiveram pontuações mais baixas no PARD e foram classificados entre alterados e impactados. Pela análise físico-química da água, os valores de oxigênio dissolvido dos pontos mais distantes da área urbana foram considerados altos. Isso demonstra que esses pontos estão com maior integridade e qualidade ambiental. Já nos pontos urbanos e no ponto posterior a essa área, os valores de oxigênio dissolvido foram considerados baixos, o que dificulta a sobrevivência de vários animais e reflete o impacto do lançamento de esgoto no córrego. O mesmo acontece com os valores altos de pH dos pontos urbanos, o que reflete o desequilíbrio causado pelo lançamento de efluentes no córrego da Palha. A análise microbiológica da água revelou que nos pontos urbanos e posterior, coliformes totais e termotolerantes atingiram valores máximos, o que indica contaminação fecal e representa um perigo para a população, já que as bactérias termotolerantes podem ocasionar infecção intestinal e diarreia. Foram encontrados 6.019 espécimes de macroinvertebrados bentônicos distribuídos em 38 táxons. O táxon mais abundante foi a família Chironomidae, que representou quase 70% do total de espécimes encontrados. Enquanto a qualidade da água pelo índice BMWP-ASPT do ponto anterior à cidade e de referência foi classificado como boa ou muito boa, os pontos urbanos e posteriores foram classificados como regulares ou ruins. No ponto anterior à cidade e no ponto de referência foi encontrado a espécie Astyanax bimaculatus, também conhecida como lambari de rabo amarelo. Essa espécie de peixe é muito sensível à poluição e por isso é geralmente encontrada em ambientes com qualidade ambiental boa. Já nos pontos urbanos e posteriores, foi encontrada a espécie Pensilia reticulata, também conhecida como guppy ou barrigudinho. Essa espécie é muito tolerante, por isso é encontrada em ambientes com poluição. A coloração em HE do ponto anterior à área urbana não revelou nenhuma histopatologia nas brânquias dos peixes, enquanto nos pontos urbanos e posteriores foram identificados problemas como aneurisma e enrijecimento do tecido branquial, isso devido à presença de poluentes e à baixa oxigenação desses locais. O mesmo ocorre com a análise de imunistoquímica, em que no ponto anterior à urbanização há pouca expressão imunistoquímica de HSP70, enquanto nos pontos urbanizados há uma superexpressão imunistoquímica de HSP70, evidenciando assim o impacto negativo da urbanização nos peixes do córrego da Palha. Por fim, concluímos que o córrego da Palha é impactado negativamente na área urbana de Diamantina, que há uma pequena melhora na qualidade ambiental do córrego após a passagem na área urbana de Diamantina. A recuperação do córrego no ambiente urbano pode aumentar a sua qualidade ambiental e que há necessidade de ações que melhorem a qualidade ambiental do córrego da Palha, como, por exemplo, o fim do lançamento de esgotos, a conscientização da população e a promoção de políticas públicas para a preservação deste importante corpo d'água. Para que essa pesquisa tenha sido possível, agradeço à CAPES pelo financiamento, à Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, ao NEA, ao Grupo dos Rios Limpos e ao Laboratório de Bioprocessos. E meu muito obrigado.
Olá, me chamo Vander Gomes de Souza. Temos como colaboradores no trabalho Mariana Pinheiro Aguiar e Souza e como orientador Evandro Luiz Mendonça Machado. O título do trabalho é O Segredo das Flores, Diversidade de Endófagos de Capítulos em Asterácea em Campos Rupestres. No Brasil hoje existem cerca de 180 gêneros de Asterácea, né? E esses gêneros, eles apresentam diversidade botânica, riqueza e abundância elevada. Existem certas espécies que são extremamente especializadas e outras que são extremamente generalistas, né? Grande quantidade de gêneros existe dentro do campo rupestre na região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né? Que é uma região da Serra do Espinhaço, né? E essa região apresenta um nicho específico. Então essas espécies são extremamente especializadas a viver nessas condições. Levando em conta os insetos ectófagos e os endófagos se dividem dessa forma. E os ectófagos são que, como o nome mesmo diz, levando em conta o latim, ecto é de fora e endo é de dentro, né? Fago é alimento de fora, né? Ectófago alimenta de fora e endófago alimento de dentro. Os ectófagos, eles consomem estruturas externas, folhas, cascas, então ele come a parte externa. Já os endófagos não, eles se alimentam de estruturas internas. Dentro dos endófagos tem diversos endófagos, né? Tem endófagos de folhas, endófagos de galhos, mas levando em conta no projeto a gente está observando os endófagos de capítulos florais, ou seja, eles consomem as estruturas internas do capítulos florais. Esses endófagos eles afetam o ciclo reprodutivo da planta. Logo, se eles consomem as estruturas internas que vão se tornar flores, eles afetam todo o ciclo. Ora, eles consomem todas as estruturas internas que podem se tornar sementes. Então, essas flores, esses capítulos florais que vão se formar, vão ser capítulos deficientes, pois eles se consomem essas flores. Levando em conta isso, é de extrema importância o estudo desses endófagos, pois, além da questão da preservação das espécies de Asterácea em si, também existem diversas espécies de asteráceas que são consumidas por nós, seres humanos, né? Como o exemplo o girassol. E essas espécies têm diversos endófagos, né? Que são pragas, né? Agronômicas que têm potencial de causar danos às culturas. Então, conhecer essas espécies é de extrema importância, né? Certo. A metodologia do projeto foi: existe uma área nativa próxima ao campus, né, da UFVJM. Nessa região do campus, foi selecionar 10 áreas circulares de 35 metros quadrados. Dessas áreas, foi inventariada todas as espécies de Asterácea que estão dentro dessas áreas, né? Essas espécies foram inventariadas e o inventário é contínuo, inclusive ainda está acontecendo, né? Dentro dessas 10 áreas, foi selecionado de 10 a 30 indivíduos de cada espécie vegetal de Asterácea. Esses indivíduos foram coletados capítulos quando a floração ocorre, e esses capítulos foram condicionados em recipientes vedados, né, e etiquetados com o nome da espécie, com a data da coleta, né. Em seguida, com o passar do tempo, é óbvio, esses capítulos foram levados para o laboratório, condicionados em recipientes. Com o passar do tempo, os insetos foram emergindo. A partir desse momento, esses insetos foram triados, né, utilizando monóxido de carbono, onde esses insetos ficam mais tranquilos, e aí você consegue extrair eles para tirar do potes e levar para condicionar em Eppendorfs, identificá-los, né? Então o processo de identificação também foi feito, né? E a identificação, vale ressaltar que foi feita o máximo possível de nível de identificação possível, né? Então foi a nível de gênero, de espécie, né?
E aí o processamento depois disso, né, ó, houve a tabulação dos dados, né? Essa tabulação ocorre transformando esses dados que estavam em forma anotados em papel, foram passados para dados de forma digital e em seguida foi feita análises estatísticas utilizando softwares específicos, né? Como resultado, a gente pode observar que até então, né, porque o projeto ainda está em aberto, ainda está acontecendo, foram coletados 784 insetos, pertencentes principalmente ao gênero Astefra, né, e Xanthaciura. As famílias Cecidonidae e Tephiridae se destacaram pelo número de espécies indivíduos. Vale ressaltar que essas famílias em si, elas são de grande importância agronômica, pois compreendem moscas da frutas e outros indivíduos, né? Observando a riqueza das espécies durante os meses do ano, né? Essa riqueza ela variou positivamente em janeiro e março, onde tiver maior diversidade, apresentando um índice de Shannon de 2,9 e 2,2 respectivamente, né? Em seguida, observando os meses com menor quantidade de chuva, junho, julho e setembro, essa riqueza ela foi deprimida, né? Apresentando a menor diversidade de 1,6, 0,9 e 0,6 respectivamente, novamente. Isso implica que as condições climáticas elas têm grande influência na diversidade dos insetos, né? Na taxa de emersão dos insetos. Pode ser que o inseto bote seus ovos dentro dessas plantas, né, nos capítulos florais, mas esses ovos não se tornam indivíduos adultos pelas condições climáticas, o tempo muito seco, né? Então, como eu havia dito antes, a variação climática local influencia diretamente na abundância e na riqueza dos endófilos, facilitando ou dificultando sua emersão dos capítulos florais. São necessários mais estudos para analisar todas as variáveis responsáveis pela abundância e riqueza dos insetos. Esses estudos, vale ressaltar que já estão em processo. Provavelmente teremos mais um ano de coleta e essas variáveis ambientais vão ser comparadas desse ano, que foi um ano atípico de chuva, para o ano que vem, que provavelmente será um ano normalizado quanto à chuva, né? E aí a gente vai conseguir fazer uma análise de correlação canônica, onde teremos um entendimento, né, de quais são as variáveis que influenciam mais ou menos esse tipo de emersão desses tipos de insetos, né? Certo. O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, né, e Tecnológico, o CNPq. Além disso, todo o apoio tecnológico, todo o apoio estrutural foi feito pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, em especial a pós-graduação em Ciências Florestais da mesma universidade, que me deu todo o apoio tecnológico e estrutural também. Demais é isso. Obrigado. Olá, meu nome é Letícia Vitorino, sou orientada pelo professor Dr. Alexander Dias Machado, faço parte do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da UFVJM e do Grupo de Pesquisa Rios Limpos. O título do nosso trabalho é Bioindicadores utilizados na avaliação da qualidade ambiental do Córrego da Prata, em Diamantina, Minas Gerais. A água é um recurso indispensável para a vida. No entanto, os ecossistemas hídricos têm sido afetados principalmente pelo desenvolvimento urbano. No Brasil, o problema mais relevante é o despejo de esgoto sem tratamento em cursos d'água. Em Diamantina, apenas 35% do esgoto coletado recebe tratamento. O objetivo do trabalho foi avaliar o estado ecológico do Córrego da Prata utilizando bioindicadores.
Para isso, foram selecionados 6 pontos de amostragem no Córrego da Prata, P1 ao P6, desde a nascente até a foz, e 1 ponto no Córrego Formação, considerado no estudo como referencial ecológico por ter mínima influência antrópica. As coletas foram realizadas em setembro, representando o período seco, e fevereiro, representando o período chuvoso. Para avaliar a paisagem e região no entorno, foi utilizado o Protocolo de Avaliação Rápida de Diversidade de Habitats. Foram realizadas análises físico-químicas da água, de oxigênio dissolvido, pH e temperatura, e análises microbiológicas de bactérias do tipo coliformes totais e termotolerantes, utilizando a técnica NMP. Os macroinvertebrados foram triados e identificados e utilizou-se o índice BMWP para correlacionar os indivíduos encontrados com a qualidade da água. Foram realizadas análises nas brancas dos peixes coletados pela coloração HE para identificar lesões e imunistoquímica para avaliar a expressão da proteína VEGF, expressa em condições de estresse. A análise da paisagem mostrou que o rio sofre um decréscimo em sua qualidade quando se aproxima da foz. Nos pontos mais urbanizados, como o P4, P5 e P6, foram identificados impactos evidentes, como odor indesejável da água e presença de lixo. O pH foi levemente ácido, característico da região, e a temperatura compatível com a literatura para rios tropicais. O oxigênio dissolvido nos pontos mais urbanizados foram abaixo do que é recomendado pela legislação brasileira para rios classe 2. O número mais provável de bactérias de coliformes totais e termotolerantes foi máxima nos pontos com maior densidade populacional, representando assim um risco à população, pois essas bactérias podem estar associadas à transmissão de doenças por veiculação hídrica. Foram identificados 6.070 indivíduos de macroinvertebrados bentônicos, dentre eles tolerantes, sensíveis e resistentes à poluição. A família Chironomidae foi a mais abundante. A água foi classificada como boa nos pontos próximos à cabeceira do rio e de regular a péssima nos pontos próximos à foz. Nos pontos de amostragem mais próximos às nascentes, P0, P1, P2 e P3, foram encontrados peixes da espécie Achianax fasciatus, também conhecidos como lambari. Essa espécie é típica de regiões de cabeceira. Já nos pontos ajusante, P4, P5 e P6, foram encontrados peixes da espécie Poecilia reticulata, popularmente conhecidos como guppy ou barrigudinho. Essa espécie é mais resistente à poluição e habita diversos tipos de ambiente. A análise histológica das brancas dos peixes mostraram que no ponto P1 houve uma fusão parcial dos filamentos, causados pelo acúmulo de nutrientes na água proveniente de uma plantação de uva próxima ao local de coleta. Os peixes dos pontos P4, P5 e P6 também apresentaram lesões como aneurisma, fusão parcial e total de filamentos, descolamento do epitélio lamelar e hipertrofia de células de cloreto. Essas lesões foram causadas principalmente pelo despejo de efluentes sem tratamento no rio. A análise de imunistoquímica mostrou que houve expressão da proteína VEGF em todos os pontos, representada pela cor marrom. No entanto, ela foi mais evidente nos pontos de amostragem mais impactados, mostrando que os peixes nesses trechos estão sofrendo estresse, principalmente devido às baixas concentrações de oxigênio. Concluímos que as bactérias, os macroinvertebrados bentônicos e os peixes se mostraram excelentes bioindicadores. O estudo também evidenciou os impactos negativos causados pela urbanização, principalmente o despejo de esgoto sem tratamento nos rios. Por isso, é necessária a promoção de políticas públicas e ações que visem a melhoria da qualidade ambiental do Córrego da Prata.
Olá a todos e todas, que alegria estar aqui nesse Se Integra. Eu sou Ângela Rita Teixeira e vou apresentar a minha pesquisa do mestrado. E eu vou pedir licença para fechar a minha câmera, porque eu estou numa região de campo e para não comprometer a minha apresentação agora de slides, eu peço essa licença a vocês. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A minha pesquisa, então, é quanto a agroecologia cabe em um currículo de biologia numa escola do campo. Minha orientadora é a professora Aniele Lemes e a minha co-orientadora, a professora Ivana Cristina Lovo. A minha pesquisa, ela faz parte do programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia, que é o PPGEC-MAT. E o meu objetivo geral é avaliar os desafios e as potencialidades da construção e da aplicação de atividades participativas realizadas no projeto de extensão Projetando a Agroecologia, os Conhecimentos do Vale para o Mundo, e para fazer aí o levantamento de temas geradores para o ensino de biologia. Então, há 3 pilares dessa pesquisa: os princípios da educação do campo, a perspectiva freiriana e a agroecologia. E aqui uma citação de Freire, né, quando ele diz que o nosso papel não é falar ao povo sobre a nossa visão de mundo ou tentar impô-la a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a nossa, as visões de mundo, né? Então, foi feita uma busca, né, para um referencial teórico consistente, sólido. Essa é uma pesquisa de caráter documental, descritiva, de caráter qualitativo, e também a análise de conteúdo foi utilizada para poder analisar as falas que a gente vai apresentar aqui. Foi feita uma análise dos processos de ensino e uma análise das falas dos agricultores para levantar os temas geradores. Então, a gente levantou categorias, né, dentro desses temas geradores que surgiram dentro dos modos de produção. Então, um exemplo desses temas foi as tecnologias e os modos de produção dos alimentos e os agrotóxicos. Foi feita, então, a apresentação do projeto de extensão na escola, atividades em equipe, né, para fazer o levantamento da visão de mundo, as percepções compartilhadas dos estudantes em cartazes, numa exposição oral. Foi feita uma discussão e uma formação teórica com eles, usando como referência Lovo 2010, num texto que abordava agroecologia e currículo escolar, conteúdos escolares. Depois foi feita uma produção de uma entrevista semi-estruturada, que foi realizada com agricultores, tanto pelos estudantes como numa roda de conversa na escola. Essas rodas de conversa foram, então, transcritas, e foram a partir delas que a gente fez a análise de conteúdo das falas, então. Então, o projeto de extensão permitiu problematizar a realidade a partir da escuta dos agricultores, fazendo uma análise com um olhar crítico. Dentro da perspectiva freiriana, foi possível perceber a dialogicidade, a criticidade, a problematização, né, entre várias situações limites que foram detectadas. A prática educativa humanista e libertadora, transformadora, que Freire propõe, porque a partir da escuta foi possível identificar os temas e pensar, né, que ações são necessárias no sentido de tudo que foi ouvido, e os temas geradores também foram contemplados. Um exemplo na categoria de agrotóxicos foi o levantamento de subcategorias, entendimento de tecnologias e modos de produção, e o exemplo de uma fala é essa: uai, a técnica foi eu mesmo que aprendi, eu preciso de um técnico para poder me ensinar mais, pois tem trem que a gente não sabe combater ele, né? Agora eu mesmo uso o esterco e cultivo a terra. Então, nessa fala aí, a gente vê
que há um entendimento de tecnologias muito ainda superficial, e não é aqui um objetivo fazer juízo de valores, né, mas de entender que é necessário ampliar essa discussão, e também dos modos de produção, como se o modo de produção que ele apresenta não fosse ideal, não fosse suficiente, não fosse correto, há uma negação do modo de produção. Algumas considerações, então, nesse sentido, com relação ao processo, é preciso pensar a questão do tempo, do currículo fragmentado por disciplinas, a questão da formação de professores específicos, né, na questão da educação do campo, políticas públicas, né, voltadas para valorizar esses profissionais, escuta atenta dos agricultores. No levantamento de temas, a fala significativa, ela é significativa para quem? As entrevistas escritas que os estudantes fizeram com os agricultores foram monossilábicas, e isso fez com que se observasse uma necessidade maior de preparar os estudantes para essa ação, porque só as entrevistas realizadas na roda de conversa é que trouxeram material realmente significativo. Muito obrigada, essa é a nossa explanação. Obrigada a todos pela presença e que nós possamos, então, promover esse diálogo tão necessário.